em matéria da revista Fórum, dizendo: ministro anuncia a abertura de terras indígenas para mineração a estrangeiros durante o carnaval. Olha aí, mais uma cortina de fumaça, né? Não é que ele abriu, que a mineração aconteceu durante o carnaval. Não, ele anunciou durante o carnaval. A abertura, exatamente. Mas quem foi esse cidadão, esse ministro, é o almirante Bento Albuquerque, que disse, olha só que interessante, ele diz que os povos indígenas serão sim ouvidos, que bom, mas que não terão autonomia para vetar a instalação de minas de exploração de minério. Serão ouvidos, mas como a gente não entende o que eles falam... caguei pro que eles vão falar. A gente não fala Tupi-Guarani, eles vão falar... Então, tudo bem. Cara, mas isso também é outra coisa, outra bola que a gente canta aqui desde o comecinho, né? A gente sabia que isso ia acontecer pra esse governo e pra essa gente aí, índio não é gente, então, cara, que isso, né? Esse cara lá da reforma agrária já falou que o maior latifundiário do Brasil hoje são os índios, né? Então, latifundiário, dono de terra cheio de minério, pô, vamos acabar com esses privilégios, né? Vamos mudar isso aí. Então, vamos explorar essas terras aí que o Brasil precisa crescer, né? E aí, meio ambiente, querida Damares, aí ninguém fala nada, né? Nada. Mas o ministro lá, ele já não sentou o pau do cara da Deutsche Welle, aí ele, na sequência já acontece isso. Quer dizer assim, esse tipo de ação só corrobora o que o jornalista lá da Deutsche Welle escreveu, entendeu? Que ele falou assim, olha, o Brasil tá caminhando para ser, sabe, um lugar onde a agricultura, a má agricultura é endeusada, essas questões do meio ambiente são colocadas em último plano. Então, quer dizer assim, de um patamar que a gente tinha de ser um paraíso, a gente está caminhando totalmente para o lado oposto. É uma coisa bastante preocupante. Preocupante e que demanda o nosso posicionamento. Não só o acompanhamento, mas o nosso posicionamento. Não sei como a sociedade vai se organizar ainda, mas existe a necessidade de luta, principalmente nesse caso dos indígenas e das terras entregues para mineração. Vamos acompanhando, mas a gente precisa realmente desse trabalho. Agora, mudando de ministro novamente, você gosta também do ministro dos 3 nomes, não gosta, Marcelo? Gosto. Que é o Marcelo, seu xará, Marcelo Álvaro Antônio. Ele é um dos personagens da Laranjada, né? Do PSL, Partido do Suco de Laranja. E aí, essa semana aconteceu que veio nova denúncia contra ele. Uma pré-candidata do PSL, uma moça chamada Zuleide Oliveira, afirmou que o próprio ministro fez a proposta para ela devolver uma parte da grana que ela receberia para os seus investimentos em campanha. Isso já está sendo investigado e esse cara, que é um inútil, né? Cara, mas tem assim... Tá por um fio. Mais uma vez, a pergunta é cadê a imprensa, né? Porque devia sair um gráfico, né? Logo devia sair as ações de alguns ministérios, né? Tem uns caras que estão ali que você não ouve falar, né? Esse cara, por exemplo, o que esse cara fez, né? O que tá acontecendo nesse ministério? Você só ouve... Eu só sei que existe esse cara por causa das laranjas, né? Ele devia ser ministro da Agricultura, porque a especialidade dele é laranja. Turismo, que é bom, nada. E agora, a denúncia é muito mais séria, porque não foi um caso de, olha, candidata e fraquinha, não tem chance de ganhar, vamos lá. Não, parece que houve um convite para ser laranja, né? Formação de quadrilha mesmo. Não, vamos lá, você vai se candidatar, você não vai ganhar mesmo, o dinheiro vai voltar, taranã, todo o esquema prontinho de laranja. Coisa muito mais séria do que estava se falando. Agora, Bebiano caiu por muito menos, né? Muito menos. E por falar em dinheiro, só pra gente seguir aqui na toada, que a gente quer chegar logo no nosso assunto principal também, a presidência da República e logo o general Augusto Heleno foi se justificar, apesar dele não ser o presidente nem o vice, elevou em 16% o gasto com cartão corporativo em janeiro deste ano. E aí eles falaram que não era bem assim, foram gastos por causa da transição, não sei o quê, mas é mais uma vez Bolsonaro fazendo o contrário do que ele pregava. A mamata vai acabar, cara. Não sei quando, mas vai acabar. A mamata um dia acaba. Você tem cartão corporativo, Cruz? Não, e eu fiquei sabendo que só 1.860 pessoas podem usar esse cartão lá em Brasília. Sabia disso?
Tudo isso? 1.860 pessoas têm o poder de usar os cartões corporativos da presidência. Gente, é que nem a hashtag que eu uso lá nas minhas redes sociais pessoais. Brasil, um país de otários. Gente, a gente é muito otário, cara. Muito otário. Gente, como assim? Você publica E não é... E olha, vamos lá, né? Justiça seja feita, tá? É que o Bolsonaro disse que ia mudar tudo, né? Mas... isso aí já continua, mas isso é de décadas, né? Então, assim, a questão é onde já se viu, entendeu? O nível de gastos que a gente tem aqui. E gastos, assim, pra ir no McDonald's, gente. Ir no McDonald's, pagar churrascaria, entendeu? Lavar o carro, entendeu? É esse tipo de gasto, gente. Assim, não é tipo, isso é relacionado... Meu, é por isso que eu falo, assim, a gente é muito bocó, cara. Agora, para começar a entrar no assunto direto Bolsonaro, de fato aqui, o Twitter do Bolsonaro é uma coisa, é o principal assunto do nosso podcast 13, mas ele é uma coisa interessante, peculiar, digamos assim, né? Eu acompanho, obviamente, todos nós acompanhamos, porque a gente tem que estar antenado no que o cara fala e tudo mais, de todos os ministros, até do Frota a gente segue, né? Mas enfim, uma das coisas que ele fala aqui os avanços que o Brasil precisa dependem da aprovação da nova Previdência. Isso é outro tema, para a gente ter um outro Opposicast. A gente já falou que convida aqui um economista para vir ao Opposicast. A gente ainda não encontrou essa pessoa, a pessoa ideal para vir para cá, mas em breve a gente vai ter. E ele segue. É a partir dela que o país terá condições de estabilizar as contas, potencializar investimentos, viabilizar uma rígida reforma tributária e enxugar ainda mais a máquina pública, reduzindo nossas estatais. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Redução de estatal com previdência, ele mistura Lé com Cré, ele nem sabe do que ele fala. Mas, ele fala aqui dessa coisa de redução de estatal, só que... Mas esse é o pacote liberal, né? O pacote liberal é isso. Reforma tributária, reforma trabalhista, reforma da Previdência e privatização. Isso é a solução para todos os problemas, todos os males do mundo, né? Sim. É só você ver aí a nossa nuestra irmã Argentina, como é que Unidos, tá? Né? Olha lá, olha a Argentina aí, de novo à beira do colapso econômico, de novo. Quer dizer, assim, era ontem... Acabou o dinheiro da FMI, né? O Macri já tinha... Oh, meu Deus, o Macri... Afundou de novo, gente. Afunda não rola. Porque o dinheiro acaba, cara. O dinheiro da FMI vai, injeta dinheiro, paga lá o empréstimo, daqui a pouco o dinheiro acaba de novo. O querido Jair Bolsonaro, no seu Twitter, ele faz vários posts quando a bolsa sobe e o dólar desce. Mas esta semana aqui eu não vi ele fazer nenhum post sobre o choque de realidade, como chama o site Valor, que o mercado financeiro está encontrando agora, está tendo com esse governo, que inclusive fez o dólar bater o nível mais alto do ano, e não fez a nossa bolsa subir. Ou seja, o mercado já está descobrindo que essa previdência apresentada é uma farsa, que ela sequer, não sei se ela é viável ou não, mas que ela não vai ser aprovada como ela foi apresentada, que o Bolsonaro já está negociando, inclusive ajuste da idade mínima para as mulheres, que vai ter um monte de gente que vai pular fora, está vendo que o próprio presidente precisa ser controlado, que os seus ministros não estão atuando, então o próprio mercado está reconhecendo que esse governo é perigoso para o Brasil? Ele não é só perigoso, ele é incompetente. Então, assim, isso o mercado consegue farejar a quilômetros de distância. Então, assim, eu acredito que sim, né? Essa questão do mercado não reagir bem a nada que está acontecendo nos últimos dias é justamente porque eles já perceberam isso. Porque não há, sabe, competência dentro do governo Bolsonaro para tocar nada. Porque eles não têm planos sólidos, nem para economia, nem para saúde, nem para educação, para nada. Nada. O que eles sabem é ficar cuidando do alheio. Marcelão, algum depoimento? Não, cara, o mercado já se mostrou
incomodado desde o dia que foi apresentado a proposta da reforma, né? Todo mundo achou que aquele dia a bolsa ia a 100 mil pontos e o dólar ia cair a R$2, né? E nada disso aconteceu, né? A bolsa quase nem subiu e o dólar quase nem se mexeu. Então ficou todo mundo assim, opa, peraí, cadê o mercado? O que está todo mundo dizendo é que não é bem assim, está todo mundo, como o Cruz disse, o mercado já conseguiu analisar que não tem estabilidade, que esse governo não é estável. Por mais que ele era o cara que o mercado queria na presidência, mas não queria desse jeito que ele está lá. Então, cara, o mercado não tem tudo que quer, né? Então, agora se vira, negão. E aí, o Jair Bolsonaro, ele continua, no Twitter dele, principalmente. O Twitter é a forma de comunicação oficial do presidente, né? Ele não dá entrevista pra imprensa, ele, quando aparece num evento, ele fala durante 3, 4 minutos cercado por pessoas ali que protegem ele de qualquer pergunta, e dentro desses 3, 4 minutos ele é capaz de falar um monte de asneira, mas ele usa muito o Twitter, ele faz umas 10 publicações por dia, grande parte delas falando de questões morais e de costumes, e foi em 3 delas que ele chamou atenção nesta semana. A primeira que eu quero colocar rapidamente aqui é que ele sugeriu que pais rasgassem as páginas sobre educação sexual da caderneta de saúde da adolescente. Cara, isso foi tão absurdo, cara. Num país que tem um número de gravidez de adolescente que a gente tem, cara, rasgar a página onde tem figurinhas ensinando como se colocar um preservativo, cara, porque alguém se tinha incomodado que isso é pornografia, cara, é de um retrocesso tão grande, mas tão grande, cara, que é vergonhoso. E essa cartilha, ela foi feita pelo Ministério da Saúde para meninas de 10 a 19 anos. E ela não ensina a fazer sexo, obviamente. Ela ensina cuidados de educação sexual, que passam pelo reconhecimento do órgão genital, de saber como se previne doenças, inclusive. A sífilis está aí, Brasil, né? É muito sério o assunto. É crescente o número de casos. Não acabou no Brasil a sífilis. Então, cada dia mais existem estudos dizendo que os jovens deixaram de usar preservativo. Então, são pontos importantes de serem colocados, principalmente para as meninas, que a gente sabe que moleque é irresponsável e ele ainda é criado assim no Brasil, país machista e que cria o homem para ser macho. Então, educar as meninas, inclusive a dizer não e a se conhecer e a se posicionar, é fundamental. E o que ele fala é pedir para os pais rasgarem as páginas da cartilha que ensina meninas. É pelo menos lamentável, é o comportamento desse governo mesmo. Eu não vi a transmissão, mas parece que agora toda quinta-feira ele vai fazer uma transmissão ao vivo. Uma live, né? sim, pelo Facebook. Respondendo a cartas, e-mails, postagens dos eleitores, né? E parece que isso foi uma mensagem de uma senhora que tinha aberto a tal cartilha e estava incomodada com as tais figurinhas. E por isso ele sugeriu. Então é isso, cara. Ele é a Xuxa do inferno, cara. É uma Xuxa Ele sugeriu e já falou que encomendou ao ministro da Saúde uma nova cartilha que seja mais curta e que não contenha aquele tipo de conteúdo, que quando essa cartilha estiver pronta vai recolher a antiga e colocar a nova. Então, assim, já existe uma ação concreta do governo de censura à educação sexual, pelo menos nessa questão do Ministério da Saúde. O segundo ponto que chamou muita atenção, eu acredito que foi realmente um mal entendido. Mas foi uma polêmica enorme quando o Bolsonaro disse que a democracia só existia se as Forças Armadas quisessem. Tá? Mal entendido. Não acho que foi mal entendido. Não foi mal, falou isso. Pra mim, não, uma declaração. Ele declarou de fato, não, mas eu mim, acho que ele não quis declarar aquilo. Pra mim foi uma ameaça. Você acha que foi uma ameaça mesmo? Eu não achei que foi. Eu achei que ele falou besteira, de novo, que ele simplesmente, o que ele quis dizer foi, tá vendo lá na Venezuela, se as Forças Armadas não estão comprometidas com a democracia, eles tomaram o poder e não sei o que. Não é o que acontece aqui. Vocês, militares, estão comprometidos com a democracia. Talvez eu seja inocente, Cruz. Talvez eu esteja sendo inocente. Mas eu acho que ele não quis dizer aquilo mesmo. Eu acho que ele, como um perfeito idiota que ele não conseguiu articular uma frase que não gerasse essa polêmica.
Não, eu concordo com tudo que você falou aí. Tudo que você falou é verdade. Mas pra mim foi uma ameaça. Pra mim foi dizendo, olha, se a gente quiser, se a gente querer, como dizia o Bento Carneiro, vampiro brasileiro, se a gente querer, acaba essa democracia aí. Mas acaba essa democracia aí, inclusive ele como presidente. O que você acha, Cruz? Manda ver aí. O seu raciocínio é sempre mais ácido. Manda ver. É que isso, eu ia falar alguma coisa relacionada com o nosso último assunto. Porque assim, eu tô bastante... o meu limite já acabou há algum tempo de achar que esse cara